Quero saudar a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Quero saudar a todas as pessoas que estão conosco nas redes sociais, nesse culto da comunidade Portas Abertas, na Terça Nobre com Cristo. Momentos de edificação de nossas vidas, momento de orar, de buscar na palavra, um lenitivo para a nossa alma. E nessa noite eu quero trazer a reflexão, assuntos muito importantes do que está acontecendo hoje no mundo. Hoje pela manhã tive a oportunidade de ter uma reunião e conversar com o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, que nos posicionou algo que eu considero muito preocupante. 10 mil mortes em Mato Grosso do Sul por Covid. 100% Omicron no nosso estado. Veja bem, é algo que nós ficamos aqui a pensar a respeito dessa situação que nós estamos convivendo, que na verdade não é só Mato Grosso do Sul, mas o mundo inteiro está nessa situação. Parece que não vai parar, não. Parece que são coisas que realmente nós vamos ter que conviver. Tomando vacina, brevemente vai ter medicamento, é algo que veio para ficar. Se foi algo que aconteceu naturalmente, começou lá na China e espalhou pelo mundo, ou se foi realmente um vírus fabricado, segundo algumas pessoas, por laboratório. Não importa isso. Essa Omicron já tem uma variante, a B2, que é pior do que essa que está aí circulando no mundo. Então, sai uma cepa, entra outra cepa, variação, tudo isso está acontecendo. E nós, como cristãos, o que nós devemos pensar e como nós devemos proceder no nosso dia a dia, diante da nossa família, diante da própria sociedade? Com certeza é se cuidar. É álcool em gel, tomar vacina, lavar as mãos, fazer higiene pessoal, distanciamento se for necessário, usar máscara, tudo isso é necessário que se faça para a sua própria proteção. Eu quero dizer algo muito importante, a vacina ela protege você de eliminar uma parte desse vírus e se aparecer a Omicron alguma coisa, os sintomas ou quase nem sintomas tem, a pessoa tem vírus, mas nem sabe que tem, mas que consegue passar, ok? Consegue transmitir para outras pessoas. Então, a vacina protege você mesmo. Não vai proteger as outras pessoas, não, delas. Porque mesmo com a vacina, você pode contrair o vírus e transmitir para outras pessoas. Então, isso está provado. Muito bem, como nós podemos fazer, nós cristãos, a respeito de algo que está no mundo e que nós temos que conviver com isso e ter cautela. Agora, o seu coração, como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? O tema da nossa mensagem hoje, um vazio a ser preenchido. Eu tenho conversado com várias pessoas e várias pessoas têm questionado a respeito de algo que falta na sua vida. Não é algo financeiro, não. É lógico que isso falta. Mas é algo no interior, no seu coração, um vazio, que a pessoa não sabe como vai preencher esse vazio. É como se você estivesse com um copo d'água vazio. Para você beber a água, você tem que encher esse copo. Vazio, você não toma água. Não é verdade isso? Agora, o seu corpo, você, o seu coração vazio, você não tem sentimentos de alegria, você não tem vontade de comemorar absolutamente nada na sua vida, você não comemora. Porque você não tem o que comemorar. Às vezes, a situação financeira é muito difícil, você está padecendo. Às vezes, o problema é relacionamento. O relacionamento com pessoas. Às vezes, você não consegue situar o que uma pessoa tem em relação a você, que tipo de sentimento essa pessoa tem em relação a você. Você pode ter pessoas, amigas, que às vezes não são amigas, não. De maneira alguma, não são amigas. São pessoas que estão praticamente, sabe o quê? Querendo alguma coisa de você, querendo algo de você, querendo que você ofereça algum benefício. Aí ela se aproxima de você. Olha, eu vou ficar perto daquela pessoa, por quê? Porque aquela pessoa, ela com certeza estará me beneficiando de alguma forma.
Essa é a realidade da vida. Você tem amigos verdadeiros, já falamos sobre isso, e tem amigos, entre aspas, que não são amigos, não são. E quando esse relacionamento está meio complicado, o que pode acontecer com a pessoa? A pessoa pode ter momentos de insatisfação, momentos que traz intranquilidade e as pessoas realmente não sabem mais o que fazer da vida. Essa é a realidade. Não sabem o que fazer da vida. Um vazio a ser preenchido. Quando nós falamos a respeito da Covid e outras doenças, câncer, infarto, tudo que tem acontecido nesse mundo, é o que está na palavra. Jesus diz aqui sobre os princípios das dores. Em Mateus 24, versículo 7, diz: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Eu quero parar aqui e falar de fomes. Enquanto milhares de pessoas estão se degladiando, brigando, tentando alguma coisa, na África, milhões de pessoas estão morrendo de fome, principalmente crianças. Eu vi uma reportagem que me deixou o coração assim tão entristecido, mas ao mesmo tempo alegre. Cheguei até a me emocionar quando eu percebi que aquela organização, Unicef, está solicitando doações de R$1, de R$30 por mês, para comprar sachê de alimentação para dar às crianças da África, que não têm o que comer, e é vitaminas, etc. E eu vi a reportagem, mostraram realmente as crianças comendo, bebezinhos até, aquele sachê, né? Sachê que fala, de alimentos. Coisa triste. Todos deveriam colaborar para matar a fome de milhões e milhões de crianças no mundo inteiro. Mais de 1 milhão morre por ano de fome, que é a coisa mais triste. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Está aqui na palavra de Deus. Terremotos em vários lugares. Fome, pestes. É o que nós estamos convivendo nesse século 21. Mas como que está o vazio do nosso coração? Como que nós vamos fazer para alimentar ou preencher esse vazio no nosso coração? E às vezes ajudar as pessoas a preencher esse vazio também. Essa é a nossa obrigação como cristão, preencher o vazio das pessoas. Tem muitas pessoas hoje que estão vazias e não sabem que estão vazias. Pessoas intolerantes, pessoas fofoqueiras, pessoas rixosas, pessoas que querem ver o mal do próximo, pessoas que não têm amor ao próximo. Porque ter amor ao próximo não é nada que nós estamos vendo na situação da nossa sociedade. As pessoas querem ver a ruína do próximo, não exercer o amor ao próximo. Ver a ruína, discriminar, ignorar, não dar bola, fazer o que dá na cabeça ou amando de alguém. Olha, contra aquela pessoa você não faz, não. Você não faz, não dá moral para aquela pessoa, não faz isso, não faz nada. Se você puder gelar, colocar no freezer aquela pessoa, ignorar aquela pessoa, é melhor. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa tem medo de uma pessoa mais inteligente, mais capacitada, conseguir ter o seu espaço no lugar daquele que não tem compromisso nenhum com a verdade, que não tem compromisso nenhum com nada que é sério. Estou falando em respeito a Deus, que não conhece a palavra, ou até lê a palavra, mas não conhece a palavra. Não conhece a palavra. Um vazio a ser preenchido. Nós vamos falar essa noite em busca de um coração saudável. Quer saibam, quer não, todos nós precisamos. Todos nós precisamos de um Salvador para libertar das trevas. Nós precisamos de um Salvador para libertar das trevas. As pessoas precisam de Jesus para libertar das trevas. Porque tudo isso que eu falei, meus amados irmãos e irmãs, amigas e amigos,
faz parte do sentimento humano das pessoas. Eles pensam que estão na luz. Não, não é porque está dia, está claro, está acesa a luz, não. Estão com o coração em trevas, porque tem raiva, tem rancor, é intolerante, é tudo isso que eu falei, que a própria Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos tomar muito cuidado com isso. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra: o qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, o qual nos tirou do demônio das trevas, as potestades que vivem na treva, os espíritos maus, os demônios que estão aí, para aniquilar toda uma sociedade e trazer e fazer com que você fique com o coração vazio, que você fique vazio. Mas nos transportou para o reino do Filho do seu amor, esse Salvador, que é Jesus Cristo, que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É Deus Todo-Poderoso, nosso Pai querido. Assim também como os israelitas precisaram ser libertos do poder do faraó, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8, né? Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Ó Deus falando, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. E diz mais ainda, força para revestir a alma, capacitando-a a andar nos caminhos de Deus. Força para revestir a alma. E o que faz Deus para nós? Capacita-nos a quê? A andar nos caminhos de Deus. Capacitar. Porque as pessoas às vezes estão enfraquecidas, coração vazio, não preencheu, mas esse Salvador faz tudo isso. Esse Salvador preenche esse vazio. Esse Salvador, esse Jesus Cristo que nós cremos e recebemos e temos prazer nele, nos ajuda e nos capacita para quê? Para andar nos caminhos de Deus. Nos caminhos de Deus. Lá em Isaías 40, 31, diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glórias a Deus! Por isso que nós estamos aqui, amados, numa situação muito contente e feliz, porque nós sabemos que nós temos um Deus que capacita-nos, assim como o paralítico precisou de poder para capacitá-lo a andar, lá em Atos dos Apóstolos, disse Pedro, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pegou nas mãos, levantou e fez com que ele, na verdade, saísse andando, pulando, glorificando a Deus. Que maravilha quando nós temos essa oportunidade na nossa vida. Amados, alguém que satisfaz para suprir o anseio do coração. Nós precisamos de alguém que satisfaz para suprir o anseio do coração, assim como a necessidade daquela multidão foi satisfeita pela provisão de Cristo. Nós vamos ler aqui em João capítulo 6, versículo 11. Jesus, aquela multidão, Jesus estava lá pregando a palavra. Aquela multidão, muita gente. 5.000 pessoas, mais ou menos. Muito mais. De repente, Jesus olhou para aquelas pessoas e perceberam algo. Eles estavam com o estômago vazio. Elas estavam com o estômago vazio. Aquelas multidão estavam com fome. E Jesus fez aquele momento tão histórico, maravilhoso, lá no capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, como queriam. O menininho tinha lá o pãozinho, e tinha o peixinho, né? Jesus multiplicou. E no versículo 12 diz, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos. Quando já estavam o quê? Fartos, alimentados. Nós precisamos desse Jesus que nos alimenta, que nos dá a provisão. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão vazias a encontrar esse Jesus para que a provisão possa chegar
e eles vão estar fartos, porque Jesus vai fazer isso. E Jesus disse mais, depois que já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Depois da fartura tem o que? A sobra. Para depois. Jesus é completo. Ele dá a provisão, e essa provisão é suficiente para te alimentar, preencher esse vazio, mas também vai sobrar. Vai sobrar. Que maravilha! Alguém que satisfaz para suprir o anseio do coração, assim como a necessidade da multidão foi satisfeita pela provisão de Deus, de Jesus Cristo. Amados, nós precisamos de um santificador para separar, a fim de que o cristão possa ser separado do mal e guardado para o bem. Um santificador, Jesus Cristo, nosso Senhor, para separar, olha aqui vem falar de separar, um santificador, Jesus Cristo, o santificador, separa o cristão do mal e é guardado para o bem. Não é só separado e largado, não. Jesus, o santificador, ele separa do mal, ele nos dá esse benefício de ser separado do mal e, com certeza, guardado no bem. Está em 2 Coríntios 7:1, quando o apóstolo escreve aos Coríntios e diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que coisa linda! Ora, amados, olha que palavra linda do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ora, amados, pois é o reconhecimento, nós temos tais promessas. Se nós temos tais promessas, se está na palavra as promessas, o que nós temos que fazer? Purificarmos-nos de toda imundície da carne e do espírito. Toda situação de podridão que abala toda uma sociedade. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É nos santificar, nos entregar a Cristo Jesus, para ter o quê? Algo maravilhoso que Deus nos dá como santificador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, nós precisamos do socorredor, aquele que nos socorre, para ajudar nas horas de fraqueza e tentação. Nós precisamos desse socorro. Nós precisamos desse Jesus maravilhoso, que nos dá a entender, através das palavras, através do Evangelho, através de tudo aquilo que ele nos ensina através da palavra. O que ele diz? Né? Que nós devemos o quê? Aprender com ele, porque é o momento que nós mais precisamos, ele nos socorre, para ajudar nas horas da nossa fraqueza, porque somos fracos, imperfeitos, pecadores. E diz mais o quê? Tentação. Nós somos tentados toda hora, todo dia, todo momento. Nós precisamos de Jesus para socorrer. É mais um ingrediente para o vazio que temos no coração e ajudar as pessoas que precisam realmente. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus foi tentado pelo Satanás, o diabo, não é? Então, ele mesmo sendo tentado, ele pode nos ajudar na tentação. E lá em Tiago diz que a tentação ela vem, mas Deus nos dá o antídoto. Como suportar essas tentações e cair fora. Nós precisamos de um escudo para defender no tempo da guerra acirrada. Amados, vamos pensar um pouquinho o que nós estamos vivendo nesse mundo. Nós estamos vivendo uma guerra. 2 tipos de guerra. A guerra espiritual, que essa é verdadeira, que nós guerreamos, que nós temos que estar alertas, que nós temos que estar atentos, porque é uma batalha violenta. E sem esse Jesus nós não vamos conseguir vencer, porque o general nosso é Cristo. E temos a batalha do dia a dia na nossa vida, as aflições que o próprio Jesus nos ensina e fala. Essas aflições que estão aí todo dia, toda hora, nos aborrecendo,
nos fazendo com que o nosso coração fique esvaziado de Deus, porque vem a dúvida, vem o medo, vem a preocupação, vem a descrença, a incredulidade aparece. Isso está acontecendo, porque é a própria Bíblia que diz isso. A incredulidade faz o povo se esfriar e faz o quê? O vazio. Já não tem mais o Espírito Santo, já não tem mais Jesus, não tem mais nada. Por quê? Porque já esvaziou. Mas nós não podemos esquecer Efésios 6,16, que diz: sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todo nossa guerra, como Paulo escreveu também lá em 2 Timóteo capítulo 1, de versículo 1 a 4. Paulo está dizendo que nós temos condição de fazer o quê? De vencer o maligno através do quê? Do escudo da fé. Através do escudo da fé. Através daquela fé vívica em Jesus Cristo. Através daquela fé que realmente move montanhas. Aquela fé que você tem que ter no teu coração, dizendo: meu coração está preenchido por Cristo Jesus. Eu não tenho vazio nenhum, eu estou cheio. A palavra nos diz que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. E temos que buscar isso na nossa vida. Nós não podemos esmorecer face às dificuldades totais que nós estamos enfrentando. É Covid, é câncer, é AIDS, é um monte de coisa que está acontecendo aí. Tudo isso pode trazer o quê? Vazio na nossa vida, desesperança. Mas nós temos que movimentar a cada dia em esperança, em fé, em glória, em glória. Diz a palavra, 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Tu, pois, filho meu, olha que palavra linda do apóstolo Paulo a Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na tua graça que está em Cristo Jesus. Não podemos deixar de pensar assim. Fortificarmos na graça. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que o apóstolo está dizendo? Que nós devemos nos treinar, fazer treinamento na palavra, nos fortalecer na palavra, para poder ensinar as outras pessoas. Como que nós vamos ensinar? Primeira coisa que nós vamos ensinar, com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo. Você não pode ensinar uma pessoa se você não dar a ela um bom exemplo. Se você não tiver uma atitude correta, em casa, no trabalho, na igreja, onde for, você tem que entender e olhar as pessoas, conhecer as limitações daquela pessoa, para você poder ensiná-las. Mas você vai ensiná-las com a palavra, sim, com aquilo que diz a palavra, sim, mas com o seu exemplo. As pessoas têm que chegar perto de você e falar: olha, você é uma referência na minha vida. Você é um exemplo na minha vida. Eu quero o seu conselho, eu quero que você me ensine a caminhar com Cristo. Eu quero preencher a minha vida com Cristo Jesus, que ela está vazia. Mas é através do exemplo. Você é uma pessoa de oração? Você é uma pessoa que lê a Bíblia? Você é uma pessoa que medita na Bíblia? Você é uma pessoa que dá bom exemplo à sociedade? Que você tem amor ao teu próximo? Você faz aquilo que a palavra nos ensina a fazer? Ou você é rixoso? Ou você é falso, enganador? Ou você tem comportamento que as pessoas veem assim: puxa vida, eu pensei que essa pessoa fosse diferente. Mas não é não. Os procedimentos, o tratamento de pessoas no amor. Você vai conhecer e pegar essa pessoa, por exemplo, se ela falar com você toda hora com amor. Mesmo que você pise na bola, mesmo que você faça algo errado, mesmo que você esteja num caminho que não é muito perfeito, mas que você está numa situação equivocada e a pessoa vem e fala com amor, como o apóstolo Paulo admoesta com amor, não com chicotada, orelhada, com revolta, com retaliação. Isso não é cristão. Quando você tem um procedimento assim, Deus não vai te abençoar, não. Você pode orar, você pode fazer o que bem entender, porque não está exercendo o amor ao próximo. Na palavra de Deus, onde que está na palavra de Deus Jesus dando orelhada na pessoa? Sem amor.
Lógico que ele questionou Pedro, questionou o outro discípulo lá, disciplinou muitos, o apóstolo Paulo também, muita disciplina, mas através do quê? Do amor. Não discriminou, não colocou na geladeira, no freezer, não fez nada disso. O que Jesus fez? Resgatou pessoas. O que o apóstolo Paulo fez nas suas cartas? Resgatou pessoas, orientou pessoas, admoestou pessoas no amor. É o que diz a palavra de Deus. Quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Quem somos nós para classificar pessoas? Esse é bom, esse não é, esse presta, esse não presta. Identificar pessoas num grupo como sendo pessoas descartáveis não é bíblico, não é de Deus. As pessoas têm direito de livre escolha, mas ela não pode ser expulsa de uma roda de amigos porque um vai com a cara dele, ou porque ele pisou na bola ou fez alguma coisa. A palavra de Deus diz que quando a pessoa teve problema, chama para conversar pessoalmente, chama para ter um diálogo, chama para conversar. A pessoa não está dentro dos princípios da Bíblia, chama e conversa. Você não quer voltar aos princípios da Bíblia? Você está fazendo o que não deve fazer. Se a pessoa não ouvir, chama os anciãos, chama os presbíteros, chama a liderança da igreja e conversa e vai. Se o cara não quiser, aí é problema dele. Se a pessoa foi admoestada com amor, para o bem, para o resgate, e não quer, aí é outra questão. Mas quem sabe a pessoa está equivocada, não sabe o que vai fazer da vida, está perdida. Então é necessário que nós, como cristãos, chamemos essas pessoas e conversamos com ela. É o que está na Bíblia. Tentar resgatar. Jesus não espalha ninguém. Jesus não exclui ninguém. Jesus agasalha, acolhe, abraça, perdoa. Deus perdoa. Quem somos nós para não perdoar aquele que nos tem ofendido? Que tem ideias contra nós? Quem somos nós? A palavra de Deus é clara sobre isso e nós temos que ter esse comportamento diante das pessoas. Não é só na igreja, não, em qualquer lugar. Se você é líder numa empresa, se você tem funcionários que comanda, você tem que olhar cada um e resgatar aquelas pessoas para o bem comum de onde você trabalha. E com amor cristão, porque as pessoas no seu trabalho, onde quer que você esteja, estão te enxergando o teu exemplo. Como que você pode dar exemplo a um liderado seu se você não dá um bom exemplo? Como você vai requerer que aquela pessoa, que aquele funcionário tem que ser uma pessoa compenetrada, disciplinada, dentro da organização, se você não é assim? Se você sobe no trono e fica no trono e acha que todo mundo tem que se curvar diante de você. Não é assim. Nós temos que nos curvar diante de Deus, só isso. Diante de Deus. Nós precisamos, para preencher esse vazio, um soberano para governar, para que o domínio da alma do homem seja mantido debaixo do governo de Deus. É dessa forma que funciona, debaixo do governo de Deus. Para que o domínio da alma do homem seja mantido debaixo do governo de Deus. Lá em 1 Pedro 3,15 fala sobre isso. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Isso é ilustrado no centurião que afirmou, perante Deus ser um homem sobre autoridade. Um homem sobre autoridade. Que coisa linda, né? Centurião. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, está em Lucas 7,8. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade.
e tenho um soldado sob meu poder. Eu digo a esse, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu servo, digo, faz isso, e ele faz. Quando assumimos verdadeiramente ser cristão, amados e amadas, minhas queridas amigas e amigos, temos que ser alguém que crê e termos de fé. Crê no Filho do Homem. Está lá em João 3,36. Nós temos que crer. O soberano é Ele que nos comanda. E nós temos Jesus como exemplo de amor ao próximo. Nós temos Jesus de exemplo como aquele que entende as necessidades das pessoas. Nós temos em Jesus Cristo, Ele que entende também as limitações das pessoas, porque tem pessoas que são limitadas. Tem pessoas que são humildes ao ponto de ter vergonha de abrir o coração, de falar as suas necessidades. Tem pessoas que vão na igreja, inclusive, que estão lá sentadinhas, quietinhas, não abrem a boca para nada, nem falam amém, nem falam glória a Deus, não falam nada. Por quê? São realmente pessoas quietas. Tem vergonha de se manifestar. Parece uma redoma, ali prende a pessoa, ela ouve, sim, ela quer, sim, ela está ali, mas ela não se manifesta. E nós temos que encontrar essas pessoas e ajudá-las a quebrar esse gelo, a distensionar essas pessoas, porque elas vivem num mundo de intenção, às vezes está amargurada, às vezes essas pessoas estão dentro da igreja, mas está com muito problema e não abre a boca, não fala para ninguém. Entra, ouve, até louva, volta para casa da mesma forma, porque não consegue se abrir. Como que nós vamos achar o jeito de preencher o vazio dessa pessoa? Como? Como? Se ela é fechada, se ela não abre a boca. É chegar devagarzinho. Se é uma mulher, uma irmã. Se é um homem, um irmão. Se é um jovem, um outro jovem, com experiência, com amor no coração, cheio de amor, capacitado por Jesus para poder orientar e dar o primeiro passo em benefício de começar a encher esse vazio dessa vida. Um servo em termos de responsabilidade, nós precisamos. Um servo em termos de responsabilidade. Diz a palavra, bem-aventurado aquele que serve, está em Lucas 12:43. Bem-aventurado aquele que serve. Bem-aventurado, um ramo em termos de união. Um ramo em termos de união. Não está lá em João, capítulo 15:5? Eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15:5. Nós temos que ter um amigo que, em termos de privilégio, é esse Jesus, para preencher esse vazio. Tenho-vos chamado amigos, está já lá em João 15:15. Amados, como que nós podemos viver nessa situação, né? Quando as pessoas não querem, de maneira alguma, estar ligados no ramo, ou seja, na videira. Um ramo que está quase saindo da videira. Quando a pessoa está vazia, é isso que está acontecendo. Já vai esvaziando. E o galho vai, né, vergando para baixo, para baixo. As folhas estão pesando. Não tem frutos, não tem nada, mas tem folhas pesando. E está enfraquecendo. Está secando aos poucos. Está secando aos poucos. E nós não vamos fazer nada. Jesus está esperando a movimentação das pessoas de fé, que reconhecem que essas pessoas precisam estar com o coração cheio do Espírito Santo, e nós não estamos fazendo absolutamente nada. Ficamos rodopiando em nós mesmos, circulando aqui, circulando ali, só circulando, e a pessoa ali. Não podemos parecer com o diabo que ruge e fica dando volta, querendo nos tragar. Nós temos que dar volta, sim, reconhecer cada pessoa com quem nós estamos em contato e chegar e abraçá-la e trazê-la para o aprisco e ajudar a preencher esse vazio que está no coração dessas pessoas. Às vezes nós erramos. Ficamos procurando
tudo quanto é lado, coisas que não diz respeito à nossa vida cristã. Estou falando da nossa vida cristã, que não edifica absolutamente nada. Existe, amados e amadas, muito rancor no coração de muita gente. Muito rancor, muita tristeza, muitas dúvidas, muitas interrogações. E nós, como cristãos, o que vamos fazer? Como podemos fazer para tirar isso? Limpar essa pessoa. É através de uma abordagem sincera, junto na palavra, quando nós identificamos onde está essa pessoa que está agoniada. Um exemplo. Uma pessoa completamente triste, no meu local de trabalho. Eu observei essa pessoa durante 2 dias. Será que é o momento? É esse o momento? De eu chegar e falar, eu quero orar por você? Não. Primeiro eu fui orar a Deus, Senhor. Qual é o tipo de abordagem que eu tenho que chegar a essa pessoa, porque eu sei que ela está entristecida. Ontem ela estava entristecida, hoje ela está entristecida, mas de hoje não passa, eu preciso orar por essa pessoa. Deus colocou no meu coração orar por essa pessoa e repreender o mal. Imagine uma pessoa cabisbaixa, triste, que não consegue levantar a cabeça para nada e olhar para nada, trabalhando ali no seu local de trabalho, compenetrada, lógico, no serviço, mas com o pensamento longe. Pensamento longe. Completamente longe. E a gente sentia pelo semblante. Pela sobrancelha caída. Pelas mãos trêmulas, teclando ali o computador. Eu falei, agora é a hora. A hora é agora. Cheguei perto da pessoa e falei, olha, eu posso fazer uma oração por você? É uma pessoa do meu relacionamento, amiga. Posso fazer uma oração para você? Ele levantou a cabeça e falou assim, é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. E ele não falou com aquela voz forte, não. Ele falou com uma voz trêmula. É disso que eu preciso, quase chorando. Percebi nos olhos deles, lacrimejou os olhos dele. É disso que eu preciso. Aí fomos para uma sala privada. Eu falei, você quer abrir seu coração? Você quer falar algo para que eu possa te orientar, te falar? Ele falou, não. Ele falou, não vou falar nada não, mas eu preciso de oração. Lógico, acabou. Pus as mãos e fiz a oração, repreendendo todo o mal. Fiz a oração de fé. Falei, toma posse dessa fé. Que Deus vai conceder os desejos do seu coração se você tiver fé. Eu não sei o que você tem, não me interessa o que você tem, mas Deus sabe o que está no seu coração. E os seus desejos serão contemplados por Ele, porque Ele é Deus. O homem aceitou a oração, oramos forte, ele chorou, depois ele se recompôs e foi para o seu local de trabalho. Hoje, pela manhã, primeira coisa que eu fiz, fui lá onde ele estava. E quando eu entrei na sala onde ele estava alegre, teclando o computador e com semblante alegre, feliz. Eu não falei nada não. Falei assim, bom dia meu irmão, que Deus te abençoe. Ele falou, pastor, obrigado pela oração ontem, mudou a minha vida. Amigos, amados, tocando vidas e mudando histórias. Tocando vidas e mudando histórias. É tocar vidas. Preguei a semana passada sobre isso. Como tocar vidas e mudar histórias de pessoas. É através do relacionamento íntimo com Deus, com Jesus, é ter a identidade de Jesus, para poder ajudar as pessoas que sofrem, que estão com aquele vazio. Com certeza, essa pessoa com quem eu orei preencheu o vazio. Não sei se na totalidade, mas pelo menos algo que deu esperança de fé a ele. E eu fiz o convite. Você tem ido na igreja e tal?
e fiz o convite para que viesse na nossa comunidade, diz que no próximo domingo estará presente, eu vou aguardá-lo. Nós temos essa semana ainda, né? Nós temos quarta, quinta, sexta, sábado, né? Para começar a trabalhar na vida das pessoas, a identificar as pessoas que precisam preencher esse vazio. É nossa obrigação como cristão, é nossa obrigação cumprindo aquilo que Jesus nos ensina aí de pregar e fazer discípulos. Nós precisamos, amados, uma testemunha em termos de testemunho. A palavra diz claramente, há de ser uma testemunha para com todos os homens. Está lá em Atos 22:15. Nós temos que ser testemunhas, sim. Nós temos que ser exemplo, sim, já falamos sobre isso. Nós temos que ter um mordomo em termos de confiança. Como diz a palavra, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está lá em 1 Pedro 4:10. Coisa linda, maravilhosa. Nós temos que ser luz em termos de influência. Jesus mesmo diz, vós sois a luz do mundo, está em Mateus 5,14. Nós temos que ser sal em termos de poder. Vós sois o sal da terra, em Mateus 5,13. Todas essas características que falamos nessa noite, esse vazio para ter um coração saudável, quando você faz algo em benefício às pessoas, não importa quem seja ela, que idade seja, que profissão, classe social, etnia, não importa, nada disso. O que importa é que você é um cristão, que você foi capacitado pela palavra do Senhor, que você está cheio do Espírito Santo, porque você tem que permanecer cheio do Espírito Santo. É lógico que de vez em quando dá as ondas, é verdade, isso acontece, mas você tem que buscar em Deus, buscar fortalecer a sua fé, buscar entendimento na palavra, orar, meditar, buscar, repreender o mal, e você terá a condição de ajudar pessoas a viver de uma forma diferente, a ter um coração saudável, a viver na dependência de Cristo e estabelecer um padrão divino na sua vida para poder ajudar as pessoas que sofrem, todas elas, as que estão doentes, as que estão com problema financeiro, as que estão com problema de relacionamento, não importa. O que importa é você com Deus, Jesus Cristo, para abençoar e edificar a vida das pessoas. Amém, igreja? Deus abençoe. Vamos orar. Que Deus possa nos reconfortar e confortar as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão sem saber o que fazer, as pessoas que estavam com vazio no coração e que a partir de agora permanece em Cristo Jesus. Diz a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Não importa. Temos que estar com Cristo para viver na dependência dele, com ele, e ele conosco. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero dar graças ao Senhor pela palavra desta noite. Quero agradecer ao Senhor pelo dia que tivemos, por essa noite, que nós vamos dormir e acordar amanhã, no novo dia. O Senhor vai renovar as suas misericórdias no novo dia, nós cremos nisso. Eu quero pedir, Pai, pelas pessoas que estão conosco nesta noite, as pessoas que estão sofrendo, que se sentem como se tivessem um vazio, preencha, Pai, com Teu Espírito Santo. Preencha com o Teu poder, com a Tua glória, com o Teu sangue, Pai, para que essas pessoas possam viver, trabalhar, conhecer a palavra, edificar vidas, não só da família, como outras pessoas também. Ó Pai, nós estamos intercedendo pelas essas vidas que perderam seus entes queridos. Que o Senhor possa trazer o conforto, a reparação, a tranquilidade e a confiança em Jesus Cristo e na ressurreição. Queremos que o Senhor abençoe as pessoas que estão internadas, não importa a doença, se Covid ou outra.
Que o Senhor visite os hospitais, as residências, as casas onde tem uma pessoa que ama o Senhor e que precisa do Senhor. Até aquelas pessoas que não creem, incrédulas, não tem importância nenhuma, Senhor. Visite cada uma delas, para que elas possam se recuperar dessas enfermidades. Brinda-nos, Senhor, com teu amor. Brinda-nos, Senhor, com tudo aquilo que é necessário para nos livrar do mal, das pessoas equivocadas, pessoas raivosas, pessoas nervosas, facínoras, pessoas do mal. Pai, quebre esse poder dessas pessoas em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de morte, espírito de falência, espírito de desgraça na vida das pessoas. Repreendemos em nome de Jesus e lançamos fora todo o mal. Oramos crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você para quinta-feira, na comunidade Portas Abertas. Presença importante, é presencial, Quinta com Deus. Avenida Mato Grosso, 1393. E no domingo, presencial também, às 18 horas, com toda a biossegurança necessária. Amém? Você é o nosso convidado especial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana. Uma boa noite. Fiquem com Deus.